chegou a partir de agora. Entra no ar então mais uma edição do Brasil Gente para fechar a semana e com as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana, enfim, de todo o estado de Minas Gerais. Claro, porque o interior também tem espaço aqui no nosso Brasil Gente de sexta-feira. E atenção, hein? Na edição desta sexta-feira a gente vai mostrar que a violência é um dos fatores que afastam do trabalho os motoristas de ônibus. Acredite se quiser. Tem ainda a reclamação dos camelôs também. Enfim, é um programa repleto de grandes notícias e boas notícias. Aliás, eu vou destacar daqui a pouco o restante do que vai rolar na edição de hoje. Mas hoje tem mais acidente na tela da Band. É isso mesmo. Mais acidentes nas estradas de Minas Gerais. 2 semanas. É pau no lombo todo dia aqui no nosso Brasil Gente Minas. Todo santo dia é problema. Eu já quero aproveitar para convidar você que está ligado aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, você que está ligado em todo o estado de Minas Gerais. Participe conosco pelo 997727663. Se você tem alguma bronca, tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, se você está em Belo Horizonte e tem algum problema, manda pra gente, relata aí, tira uma foto, faz um vídeo, conta pra gente o que anda acontecendo aí perto da sua casa, porque a gente vai apurar o problema aqui e tentar te ajudar a resolver. Até porque nós já mostramos aqui no Brasil Gente, dando sequência, por exemplo, inúmeros casos de ataques a ônibus do transporte coletivo. Muitas imagens que a gente mostra aqui de ônibus atacados, incendiados, são imagens que a gente recebe de telespectadores. E a violência tem influenciado nos números de afastamentos do trabalho de motoristas de ônibus aqui da capital. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que a maioria dos trabalhadores já sofreu agressão ou ameaça no trabalho. Luciana Vieira conta agora na tela da Band, veja aí. Eles são cerca de 6 mil só em Belo Horizonte. Transportam diariamente cerca de 1 milhão de passageiros. Lidam com desgaste físico em decorrência do ofício e também com desgaste emocional, com cobranças e pressões que vêm de todos os lados. De acordo com o sindicato da categoria, atualmente 22% dos motoristas estão afastados por problemas de saúde. E segundo o INSS, mais de 1/3 dos profissionais já precisou se afastar em alguma outra ocasião pelo mesmo motivo. Este motorista, que prefere não se identificar para evitar o risco de represálias por parte da empresa, toma remédio controlado e tem dificuldade para dormir devido ao estresse. Chegou a ficar afastado com quadro de depressão, mas retornou ao trabalho sob a ameaça de ter os dias cortados. Infelizmente, de uma forma ou de outra, eu tive que voltar a trabalhar, meio que na pressão, porque a gente não pode ficar sem trabalhar, a gente depende do serviço para comer. E eu estou trabalhando dessa forma, estava de atestado, trabalhando, continuando fazendo horário normal, tomando remédio ainda, porque eu tomo remédio ainda controlado, remédio para dormir, remédio de pressão, e isso tudo sob efeito de remédio. O estresse é total. Você dirigir, você cobrar, você andar dentro de um bairro, o risco de você estar errando a marcha, de você estar distraindo para acontecer alguma coisa. No ano passado, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Transportes, 57% da categoria afirmaram que a profissão é desgastante, estressante e fisicamente cansativa. Em relação à segurança, 1/3 disse ter sido vítima de assalto pelo menos uma vez nos últimos 2 anos. Só em Belo Horizonte são aproximadamente 200 assaltos por mês, segundo o sindicato. E o que tem contribuído para gerar mais insegurança na categoria é a série de ataques a ônibus em Minas Gerais. Acompanhamento, suporte, infelizmente não há. Como a categoria ela tem plano de saúde, então os patrões ficam numa posição que eu acho que é uma posição cômoda para eles, de não assumir também esse suporte, pelo menos seria o suporte psicológico, que seria uma forma de humanizar mais a relação, mas infelizmente não há. De junho para cá, já foram mais de 70 coletivos incendiados. Na última semana, um motorista em Contagem teve 1/3 do corpo queimado porque os suspeitos não deixaram que ele desembarcasse do ônibus. Isso acaba gerando para o profissional esse clima de tensão, de medo, de apreensão. E também para o próprio usuário, né? Porque o usuário também, ele
pode acabar vindo a ser vítima também de um ataque desse. Eu tenho para mim que ser motorista vai muito além de você sentar ali e dirigir um ônibus. Vai muito além disso. Você carrega sonhos, você transporta vidas e o principal, o risco que você corre, porque qualquer vacilo seu não é o risco de você machucar, é o risco de você matar uma pessoa. Isso é muito sério. Nós procuramos o Cetra BH, que informou que para combater eventuais efeitos de desgastes decorrentes das atividades diárias dos motoristas, toda empresa do sistema de transporte coletivo urbano, por ônibus de Belo Horizonte, possui um departamento médico que observa atentamente, rigorosamente, as normas estabelecidas pelo Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Realização de exames periódicos, acompanhamento médico dos resultados, tudo isso acompanhado de muito perto. As empresas também realizam anualmente, entre outubro e novembro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, conforme determina a legislação. Mas agora vem cá. Imagina só a situação de um motorista que já não tem um salário satisfatório, que se desgasta diariamente num trânsito maluco, principalmente com outros motoristas que não ajudam em absolutamente... É estresse no trânsito, não ajudam em absolutamente nada, embora a gente reconheça que os ônibus também, as empresas de ônibus, contam com alguns péssimos motoristas. Péssimos e irresponsáveis motoristas. E não adianta falar que não é, não, porque aí eu conto uma experiência particular se me encher o saco. Então, o que acontece é o seguinte: esse cara já tem um salário que não é satisfatório. Todos nós temos problemas na vida. É problema no trabalho, é problema em casa, é problema no casamento, é problema no dia a dia. Aí esse cara vai trabalhar guiando um ônibus com mais de 50 pessoas e ainda com todo esse estresse que ele vive diariamente, ele de quebra ainda precisa conviver com o risco de ser queimado junto com o ônibus. E aí, eu entendo que as empresas têm todo um processo de acompanhamento desses motoristas, mas se o cara pede afastamento e tal, você não pode duvidar do cara, né? Porque o estresse é muito grande. No início dessa semana, nós trouxemos aqui no Brasil Urgente uma matéria que mostrava que um rapaz que estava numa van foi queimado também. Não teve isso, André? Motorista de ônibus, né? Motorista de ônibus, ele também teve parte do corpo, 60% do corpo foi queimado. Ele está internado no Hospital João 23. Então, você acha que o motorista quer esperar acontecer com ele? Claro que não. Se ele sente que há um risco, e aí ele soma isso ao estresse do dia a dia, é um negócio complicado sim. É um negócio complicado sim. Então o acompanhamento das empresas para com os motoristas precisa ser ainda maior, hein? Ainda maior. Vem cá, Pisquila, deixa eu falar aqui, chamar o pessoal para participar do nosso Brasil Urgente. Eu preciso saber e quero saber de que cidade você está acompanhando o nosso programa. É muito legal saber que gente de todas as regiões do estado estão enviando mensagens. É muito legal saber que a pessoa separa um tempinho, manda uma mensagem, né? Que seja uma crítica, mas os elogios vêm junto também. E é muito bacana saber que estamos em todas as regiões do estado, recebendo o carinho da sua audiência. Isso é muito gratificante. Então eu gostaria mais uma vez, em nome de toda a equipe aqui, de saber de que cidade você está assistindo o nosso Brasil Urgente. Manda para mim o nome da cidade, o seu nome, o nome de quem está com você aí assistindo o nosso Brasil Urgente, para a gente destacar aqui e girar aquele carrossel de abraços aqui. Então, manda agora para o nosso Bandzap, está aqui no canto alto da tela, 99772-7663. Simbora para a família Band, gente! Agora, eu vou falar da madrugada que foi de incêndio em uma casa e em parte de um abrigo para crianças na cidade de Paracatu, no noroeste de Minas. Vamos direto para a redação. Luciana Viana, minha companheira Luciana Viana, que está todas as manhãs
de 6 às 11 ou de 6 às 11h20, no Jornal Band News Minas, primeira edição, no Jornal Bom Dia, lá com os meus colegas da Band News, para trazer mais detalhes desse incêndio. Luciana, não me venha com notícias ruins, hein, Luciana? Por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada, Everton. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas, não é? Desta sexta-feira. Ela tá aí, ela chegou, Everton, à sexta-feira. A gente traz uma notícia que realmente nos assusta, não é? Num primeiro momento. Mas, ó, eu já te conto que, felizmente, apesar do grande susto, ninguém ficou ferido, não. Então, vou pedir para o nosso diretor André Salles, também o nosso Playbox lá, o Michael Silva, para liberar aí as imagens para a gente, Everton. Um casarão, tá? Que fica na parte histórica de Paracatu, né? Lá na região noroeste do estado. Inclusive, o nosso diretor de imagens, Lincoln Dias, conhece bastante a região lá. Ele estava até me contando, ele e o André, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, lá há muitas casas, né, históricas, então uma parte histórica da cidade. O casarão Everton pertence à prefeitura, não é? E ao lado um abrigo também da prefeitura, que abriga crianças, tá? E adolescentes. Crianças entre 1 ano e 17 anos. Essas crianças que são retiradas das famílias, né? Elas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas a gente está acompanhando aí, ó, as chamas que começaram ali no casarão. O Corpo de Bombeiros acredita que esse incêndio tenha começado por algum problema na fiação. Agora, qual é a questão aí, Everton? O casarão, que pertence ali ao centro histórico da cidade, ele é germinado com o abrigo. Tá? Por isso a dificuldade no combate às chamas. Esse combate teve que ser feito pela parte de cima. Ainda segundo os bombeiros, tanto o telhado, quanto o forro, quanto o chão lá do casarão, de madeira, Everton. Por isso as chamas se alastraram rapidamente. E no momento em que elas se alastraram e atingiram o imóvel ao lado, não é? Que é o abrigo, aí foi aquela correria, mas felizmente todo mundo conseguiu ser salvo. As 17 pessoas que estavam ali, crianças e adolescentes, entre 1 ano e meio e 17 anos, todos eles retirados, foram levados para a casa de funcionários da prefeitura. Isso mesmo, tá? Até que um outro local seja alugado para que essas crianças sejam levadas. Como eu disse, são crianças em situação de vulnerabilidade, quando são então retiradas das famílias, né? E ficam ali sob a tutela, enfim, da prefeitura, né? Das pessoas responsáveis ali, inclusive do Conselho Tutelar. Mas, Everton, até um caminhão-pipa de uma mineradora lá da região ajudou nesse combate. 2 caminhões também do Corpo de Bombeiros, um caminhão-pipa também da Prefeitura. Esse incêndio mobilizou toda a Paracatu, uma cidade que tem pouco mais de 91 mil habitantes. E como eu disse, apesar do grande susto, ninguém ficou ferido não, viu, Everton? E a gente aguarda a apuração aí da perícia, né, o laudo final, para nos contar o que causou esse incêndio, não é? Os bombeiros acreditam que foi ali problema na fiação, já que é um casarão antigo, estava vazio inclusive, tá? Naquele momento não havia ninguém lá no local. Então a gente aguarda e traz para o nosso telespectador aqui, né, o que causou esse incêndio que poderia ter tirado a vida de 17 crianças e adolescentes, não é? Meu medo era exatamente esse, você trazer o destaque e me dizer que alguma criança sofreu com esse incêndio aí, mas a notícia foi melhor do que eu esperava. Sim. Daqui a pouco eu volto com você aí, Luciana Viana. Combinado. Muito legal ter a Luciana aqui todos os dias. E ó, a gente falou aqui de incêndio agora, mas não acabou não. 2 incêndios foram registrados na região metropolitana, aqui da capital. O primeiro deles destruiu um galpão de recicláveis, também na madrugada de hoje, na rodovia MG 424 em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros não soube informar se foi um incêndio criminoso ou não. Ninguém ficou ferido, uma boa notícia também de não termos ninguém ferido com problema. Agora, um incêndio que começou em um lote vago, atingiu uma madeireira, atenção, hein? Atingiu uma madeireira e a gente tem imagens aqui no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, também na Grande BH. E segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um terreno baldio e se alastraram para uma madeireira que ficou parcialmente destruída. E ainda, segundo os militares, não há informações sobre as causas das chamas e não houve ferido. Bom, até agora o saldo,
pelo menos de feridos, é bom, né? Tivemos os danos materiais, mas as vidas que são fundamentais, nenhuma perdida, e é o que fica de bom dessas notícias aí. Ainda no assunto incêndio, 750 mil clientes ficaram sem energia elétrica no ano passado, depois que incêndios atingiram a rede elétrica, segundo um balanço realizado pela CEMIG. Com o tempo seco, esses acidentes ficam mais recorrentes, principalmente no interior do estado. Diogo Ramalho mostra agora. Atenção! De acordo com a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, no ano passado foram registradas 794 interrupções no abastecimento de energia na área de concessão da empresa. A maioria nas regiões metropolitana, leste e sul. De janeiro a maio de 2018, tivemos 33 incêndios em unidades de conservação. Durante todo o ano passado, foram 490 ocorrências desse tipo. Comparando os mesmos períodos, foram 106 incêndios em Pasto, região de produção agrícola, até maio deste ano, e em 2017, 1.088. Os riscos de queimadas onde exista rede elétrica implicam também em prejuízo aos consumidores e ao Estado, além do perigo contra a vida. Às vezes a gente tem localidades inteiras, né, ficando sem energia, e com isso a gente tem a afetação de hospitais, de escolas, de locais de interesse público, justamente por essa questão de vandalismo. E também a questão da própria qualidade do ar. Então essa poluição atmosférica que fica na cidade, ela prejudica pessoas, principalmente aquelas que têm problemas respiratórios, como asma, bronquite e outros problemas, né, dessa região do trato respiratório. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria dos incêndios é causada por atividade humana, seja ela intencional ou não. E quem provocar incêndio em mata e floresta pode pegar pena de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa em caso de crime doloso. Se o crime for culposo, a pena é menor, 6 meses a 1 ano de reclusão, mais a multa. A gente não deve fazer aquela questão de eliminar lixo através do fogo, da gente tentar limpar o nosso lote, né, através do fogo, e lembrar sempre também de denunciar. Muitas pessoas, como ato de vandalismo mesmo, elas acabam tendo fogo, e o problema é que é muito difícil fazer essa fiscalização. O mês de agosto inteiro e o mês de setembro, que é o período seco, baixíssima incidência de chuvas, a vegetação também fica seca e temos a incidência de ventos. Esses fatores combinados contribuem para a incidência de incêndios. E ainda bem que essa semana, mesmo sabendo que em Alvinópolis houve um estrago muito grande, nós tivemos chuvas aqui na região metropolitana. Sul de Minas choveu, aqui choveu, região centro-oeste também. Poucas chuvas, mas caíram é bom, hein? Mas nós tivemos chuvas também na região. Então, ainda bem que pelo menos na nossa região aqui, onde nesse período, em anos anteriores, nós tivemos muitos casos de incêndios, ainda bem que aqui choveu e deu uma freada, pelo menos nessa semana aí. 3 pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo 2 carros na BR-050, próximo a Uberaba, no Triângulo Mineiro. Vamos voltar à redação. Luciana Viana tem os detalhes de mais um acidente nas rodovias do estado. Luciana. Exatamente, viu, Everton? 2 carros se envolveram nesse acidente, um carro pequeno, o outro uma caminhonete, 9 pessoas ao todo feridas, sendo 2 delas em estado grave, tá? A terceira, 3 pessoas feridas, mas 2 em estado grave, porque elas ficaram presas às ferragens. E o Everton, esse acidente que foi na madrugada, nesta última madrugada, na BR-050, zona rural de Uberaba, lá no Triângulo Mineiro. De acordo com os bombeiros, esse acidente aí foi no quilômetro 206. Eles bateram de frente, então a gente já sabe, essas batidas de frente, essas colisões de frente, geralmente costumam ser fatais, não é, Everton? Mas, nesse caso, mais uma vez, apesar dessas 3 pessoas feridas, sendo 2 delas em estado grave, felizmente a gente não está aqui falando de mortes, né? Essas pessoas já estão no hospital, sendo atendidas, e a gente torce para que elas melhorem quanto antes, né? Recebam alta e voltem para a rotina delas, né? Luciana, a gente fala aqui, diante de tantos acidentes ocorrendo nas estradas de Minas, a gente fala das condições das estradas, mas é muito bom lembrar que a imprudência dos motoristas é o grande problema das estradas, né? Se a estrada está boa, muita gente senta a bota sem a menor parcimônia e o risco aumenta muito.
uso do celular, bebida alcoólica e volante, que é uma mistura muito perigosa e tal. Mas a displicência dos motoristas, por vezes, ela é tão grande, Luciana, que hoje pela manhã, eu tenho imagens aqui, não aconteceu no estado de Minas, mas acho que vale a pena a gente mostrar. Sim. Eu vou mandar para o André aqui daqui a pouco, nós vamos rodar na volta do intervalo. O motorista de um caminhão guindaste estava na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo e o guindaste abriu, foi para o lado e ele, tá dirigindo e não tá nem aí pro mundo. E ele foi passar no pedágio. O que aconteceu? Quando ele foi passar no pedágio, aquela perna, o braço do guindaste saiu limpando a estrutura do pedágio e caiu tudo. Nós temos essas imagens aqui, vou mostrar daqui a pouco. Um negócio bizarro. Então, quer dizer, é a displicência, falta de cuidado, imprudência. Vou mostrar daqui a pouco. Luciana, obrigado. Okay, daqui a pouco eu te chamo aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, não mude de canal. Daqui a pouco vamos mostrar a reclamação dos camelôs da região de Venda Nova, que viram o faturamento cair 80% após a transferência para um shopping popular na Avenida Padre Pedro Pinto. Confira. Eu já fiquei semanas inteiras aqui sem vender um centavo. A gente não tem como concorrer dentro de um box com lojista. Os lojistas têm as lojas abarrotadas de mercadoria. A gente fica dentro de um box com meia dúzia de mercadoria. Quem que vai comprar? Muito bem, estamos de volta à hora oficial do Brasil, 4 horas 27 minutos, 4h27. Não perca a hora, ó. Tem compromisso às 5 da tarde? Esqueça. Fica ligado no Brasil, gente, porque aí você pode até chegar atrasado no seu compromisso, mas vai chegar bem informado, hein? Camelôs da região de Venda Nova reclamam da queda, vou espirrar, não vou espirrar, do faturamento em mais de 80% depois da decisão da prefeitura de levá-los para boxes em um shopping popular da Avenida Padre Pedro Pinto. Hoje, das 672 vagas oferecidas aos ambulantes, apenas 281 estão ocupadas. Diogo Ramalho foi conferir e mostra agora no Brasil, gente, veja. Centenas de bancas que ficavam montadas sobre as calçadas da rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, e que dividiam espaço com pedestres, desapareceram. Algumas foram para boxes montados dentro deste shopping popular, o que, de acordo com esses camelôs, não deu certo. A gente gostaria que fosse feita uma feira livre, sabe, como existe lá em São Paulo, como existe lá no Sul, lá no Rio. E a gente não quer ficar dentro de shopping. Uma das principais queixas é que o faturamento caiu em cerca de 80%. Alguns camelôs, inclusive, já voltaram para as calçadas. Eu já fiquei semanas inteiras aqui sem vender um centavo. A gente não tem como concorrer dentro de um box com lojista. Os lojistas têm as lojas abarrotadas de mercadoria. A gente fica dentro de um box com meia dúzia de mercadoria. Quem que vai comprar? Lá na secretaria, lá foram escritos 283 camelôs. Sabe, naquela promessa que seria feito nos boxes e que seria liberado uma linha de crédito, mas isso aí é só história. Já a secretária de Política Urbana de Belo Horizonte disse que as reclamações não têm fundamento. Os camelôs de Venda Nova, eles tiveram a opção de escolher vir para o centro ou ficar em boxes em Venda Nova. Os que ficaram permanecem embaixo, em bancas, não pagam nada por isso e não quiseram outra opção. A Secretaria de Política Urbana concorda que menos da metade dos boxes estão ocupados, mas afirma que isso ocorre pela falta de interesse dos próprios camelôs em preencher os requisitos. Atualmente, das 672 vagas abertas, apenas 281 estão ocupadas. Os camelôs alegam ainda que das 258 vagas em um dos pisos do shopping, apenas 50 estão funcionando e que o que foi acordado em contrato com a prefeitura não é cumprido, como a cobrança de energia elétrica, que, segundo eles, já deveria estar incluída nos serviços que não gerariam custo extra. Quando nós fomos questionar isso, a prefeitura em si, ela veio com uma justificativa para essa cobrança de energia elétrica, que seria a questão de se ter uma tomada dentro de seu box.
box, porque a luz que tem em cima, no teto, no caso, estaria inclusa no que a gente já paga. Aí eu te pergunto, você vai trabalhar dentro de um box e tudo, já entra para dentro dele com um contrato assinado que você vai pagar X, você não pode ter uma tomada no box, não pode ligar um celular, carregar um celular, não pode ligar um ventilador, porque se você precisar de uma tomada no box, você tem que pagar uma taxa que não tem nada a ver com o que você foi contratado, foi assinado o contrato. Você entendeu? Olha, procurada pela nossa reportagem, a administração do Shopping Popular nos informou que a taxa de energia elétrica é cobrada apenas pelos lojistas que solicitaram e que utilizam pontos de energia. A administração nos informou ainda que esta taxa não tem relação com a cobrança pelo aluguel do espaço. Já a Prefeitura de BH nos informou que acompanha a situação dos camelôs no Shopping Popular e que tem uma comissão para as demandas dos comerciantes. Nós temos, inclusive, aqui o contrato, né? Então, vamos mostrar aí. E olha lá, na parte está marcado, ó, incluindo aluguel, demais despesas condominiais, como energia, água, esgoto ou qualquer outro gasto desta natureza que a prefeitura arcaria com isso, né? Então está no contrato, ou seja, os camelôs, né? Eles têm razão na reclamação. E aí não há como você colocar em funcionamento uma loja, um box dentro de um shopping, de um espaço fechado, sem um ponto de energia, ué. Como é que você vai carregar uma máquina de cartão de crédito, por exemplo? Eu estou dando um exemplo só. Não tem como. Se você quiser instalar ali um telefone e o telefone for sem fio, ele precisa de energia para funcionar. E aí? Então, se vai levar para um espaço que ofereçam, de fato, condição para que o Shopping Popular funcione bem. Tirar da situação que eles... Aí alguém em algum lugar está dizendo, ué, mas na rua eles não têm? Ok. Independentemente de ter ou não o que foi oferecido e o que está no contrato, parece que não está sendo cumprido. Ou seja, os camelôs, nessa aí me parece que tem razão. Eu falei agora há pouco aqui, batendo um papo com a Luciana e contando para você de casa sobre um acidente ocorrido nesta manhã na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Ah, mas foi em São Paulo. Mas eu chamei a atenção para o fato de alguns motoristas não terem a menor noção do que andam fazendo na estrada. Veja essas imagens aí. Rodovia dos Bandeirantes hoje pela manhã. Olha isso. Olha a ignorância. Gente, não é possível que ninguém viu, que esse motorista não viu, que não foi informado. O cara do ônibus que vinha atrás ali, ó, ele entendeu que o risco de acidente era grande. E aí, quando o caminhão passou com esse braço do guindaste ali aberto e bateu na estrutura do pedágio, vocês já viram o tamanho dessa estrutura? A bitola dos tubos, se é que eu posso chamar de bitola de tubo, que eu não entendo desses troços. Vocês já viram a espessura da ferragem que é usada nessas estruturas aí? E olha o que aconteceu. Caiu como se fosse um brinquedo, aqueles de madeirinha que a gente montava a casa quando era criança. Olha isso, olha lá o braço aberto do guindaste, foi passando e saiu limpando tudo e caiu exatamente sobre o próprio guindaste. Ali me parece que do lado esquerdo, volta a imagem só para ver se nas outras cabines ali estava algum carro parado. Não, tinha acabado de arrancar um caminhão, aí ele passou, estava entrando um carro ali. Olha lá, ó, tem um carro parando, caiu na frente do carro. Caiu na frente do carro, porém caiu na cabine, né? Sobre as cabines. Então ali provavelmente alguém trabalhava dentro das cabines, dessas que foram atingidas, né? Então essa do canto ali, onde estava passando o caminhão, vejam que em 3 faixas ali no canto direito, na que estava passando o guindaste, nas outras 2 da esquerda, elas têm uma seta mostrando ali, o pessoal que tem o sem parar e tal, então ali a cabine não funciona, você passa direto e a cancela sobe. Eu tenho no meu carro, minha esposa tem no carro dela, então a cancela sobe e você passa. Olha lá, ó, em cima tem 3 setas ali, tem 3 caixinhas mostrando que ali é sem parar e outras empresas do segmento. Então o motorista do ônibus sacou logo, meteu o pé no freio ali
e não foi. E aí a estrutura veio abaixo. Se esse ônibus passa junto, aí poderia ter acontecido uma tragédia. A concessionária que cuida da rodovia, que aliás é uma rodovia extraordinária, durante as minhas férias e recentemente passei, a mesma rodovia que segue ali para Campinas, Jundiaí, uma rodovia extraordinária, então informou que ninguém se feriu, né? Diante da gravidade do acidente, não ter ninguém ferido, né? Maravilha, o trânsito já está liberado e o trânsito flui tranquilamente no local desde o 12h30 desta sexta-feira. Bom, a Polícia Militar de São João do Oriente, no Vale do Rio Doce, procura 4 homens suspeitos de terem assaltado uma agência bancária e trocado tiros com a polícia nesta madrugada na região do Rio Doce. A repórter Luciana Viana tem detalhes ao vivo, de volta da redação. Me conta mais aí, Luciana. Exatamente, Everton. Imagine só, uma cidade pequena, né, com pouco mais de 7 mil habitantes, tranquila ali no meio da madrugada, é acordada ao som de explosões, tiros e gritos. Everton, São João do Oriente, que como você disse, fica na região do Rio Doce, né, logo após ali o Vale do Aço, próximo a Inhapim, Iapu e também Dom Cavate. Eu sei que temos muitos telespectadores lá no Vale do Aço e também, enfim, todo o leste de Minas Gerais. Mas São João do Oriente, como eu disse, está mobilizada. A cidade está cercada porque a Polícia Militar e a inteligência da Polícia Civil já trabalham para tentar localizar esses 4 homens que conseguiram fugir, viu, Everton? Às 3 horas da madrugada, eles invadiram lá a cidade, colocaram explosivos dentro de uma agência, a agência do Banco do Brasil, a gente pode falar aqui, não é? Eles conseguiram ali recolher dinheiro, mas parte do dinheiro foi recuperada. Sabe por quê? Bom, primeiro eles chegaram lá na agência e colocaram os explosivos fortemente armados, tá? Com armas longas e curtas também. Conseguiram pegar ali o dinheiro, mas quando eles começavam a sair ali do local, claro, foram surpreendidos pela Polícia Militar lá em São João do Oriente, que estava atenta a tudo, né? Uma situação inusitada acontecendo na cidade. E aí então, Everton, houve um confronto, troca de tiros. Esses 4 suspeitos conseguiram fugir em um carro que foi roubado lá na cidade de Ipatinga, tá? Uns 3, 4 dias antes. Só que chegando em uma região lá de mata, eles abandonaram o carro e, correram para o mato. Estão lá, a polícia está cercando toda a região para tentar localizar esses 4 homens. Eles ainda não foram presos, mas acredito que a Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, com certeza vai chegar a esses 4 homens. Eles terão que responder, não é? Por esse crime atormentando uma cidade. Esse crime, Everton, que a gente há muito tempo não registra aqui em BH, região metropolitana, mas no interior de Minas, às vezes acontece, né? Tem sido recorrente, Polícia Militar fazendo aí o trabalho dela, a Polícia Civil também, mas esses suspeitos, na maioria das vezes, vêm de fora, né? De outros estados, quadrilhas que atuam em outros estados e que são de outros estados, exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então vêm para cá e atormentam, tocam o terror na população do interior do estado. O Everton, a polícia conseguiu recuperar uma caixa, dentro dela parte do dinheiro, havia também roupas, calçados, né, que com certeza seriam aí pertences dos 4 suspeitos. Mas a gente está acompanhando de perto essa história e assim que houver uma novidade, um desdobramento, a gente traz aqui para o nosso telespectador. Lembrando que, claro, os moradores ali no entorno, todos muito assustados, né, acordaram ali de madrugada. O assunto é só esse lá hoje em São João do Oriente, mas felizmente mais uma história em que pelo menos ninguém ficou ferido, tá? Nenhum morador, nem ninguém ali da Polícia Militar, mas a Polícia Militar relatou que um dos suspeitos chegou a ser atingido, viu? Por um disparo. Por isso, estão fazendo buscas também em vários hospitais ali da região, né? Porque se ele foi atingido, a Polícia Militar relatou que um deles foi atingido, então com certeza ele vai buscar por socorro em alguma unidade de saúde. Muito bem, Lu. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. Sim. Nós divulgávamos aqui no Brasil Urgente muitos assaltos no sul de Minas, nós divulgávamos assaltos no Triângulo, da divisa com São Paulo, né? O Triângulo Mineiro, sul de Minas, e alguns assaltos em cidades da Zona da Mata, sim, mais próximas da divisa com Rio de Janeiro. Só que agora
migraram para o Vale do Rio Doce. Então, a coisa já está tomando uma proporção até maior do que a gente imaginava. Eles já saem da divisa com esses grandes centros aí e já migram para outras regiões do estado. E agora o Vale do Rio Doce também recebendo pela madrugada, né, esses assaltantes aí, tocando, como você disse aí, tocando o terror com a população das cidades do interior, também agora da região do Vale do Rio Doce. Luciana, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer muito grande. E se a sua mãe fizer bolo, traz para mim. Pode deixar. Beijo para todo mundo. Excelente fim de semana. Bom final de semana para você também, Luciana Viana. Minha colega, é sempre um prazer muito grande receber a Luciana Viana aqui, bater um papo e trazer as notícias para você que está aqui na região metropolitana, em Belo Horizonte e em todo o estado de Minas. Agora, eu pedi no bloco anterior e eu vou repetir para você participar do nosso Brasil Urgente. Eu quero saber de que cidade você está acompanhando o nosso programa. Manda um Bandzap aqui no número que está no canto alto da tela, 997727663. Manda para cá, dizendo onde você está, com quem você está assistindo o nosso Brasil Urgente, de que cidade você está enviando a sua mensagem. É sempre um prazer muito grande recebê-la, mas é honesto mesmo que eu estou dizendo. Sempre um prazer muito grande receber e saber que você está ligado aí do outro lado. Então participe, perca um tempinho aí, 10 segundinhos e manda para mim seu nome e a cidade que você acompanha o nosso Brasil Urgente, ok? E agora eu vou falar de alívio para os consumidores que tiverem telefones roubados. Atenção! A partir de agora, as operadoras não poderão mais multar quem desejar cancelar contratos e nem poderão cobrar mensalidade após o cliente informar que teve o aparelho roubado. Então nós temos essas informações, todo mundo hoje tem aparelho celular, então preste atenção que pode ser uma informação importante para você, veja. A decisão da Justiça proíbe que as operadoras multem os usuários que rescindirem seus contratos e cobrem as mensalidades a partir do desaparecimento dos telefones. O Ministério Público Federal chegou a pedir à Anatel que fizesse algumas mudanças para melhorar a eficiência dos canais de comunicação das operadoras com os consumidores e a negociação da cobrança de multas quando o serviço fosse cancelado por motivo de perda, roubo ou furto do aparelho celular. Como o pedido foi negado, o Ministério Público ajuizou a ação, solicitando a regulamentação de critérios para evitar abusos. Para essa especialista em direito do consumidor, a mudança tira o consumidor da desvantagem. Primeiro, ele perde um bem. Em seguida, ele é vitimado pela operadora com a multa que muitas vezes é alta, é assustadora, porque ele não está mais recebendo o serviço. Então, ele quer rescindir o contrato. A decisão não determina quanto tempo a Anatel tem para editar a regulamentação com definição de prazos e critérios para as operadoras. Mas, segundo a especialista, os advogados já estarão amparados pela nova lei. Os advogados devem invocar a decisão do tribunal, sabe, nos processos em defesa do consumidor. As associações de defesa do consumidor, associações civis, PROCONs, juizados especiais, todos que estão envolvidos nesse movimento consumidista devem pronunciar, exigir, mobilizar. Atualmente, as reclamações contra as operadoras de telefonia celular ocupam os primeiros lugares nos órgãos de defesa do consumidor. No primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 112 mil queixas. Então tá aí. Tomara que a gente tenha a coisa funcionando, né? Então, se você teve seu celular roubado, sua dor de cabeça pode reduzir agora, mas comunique rapidamente, né, a sua operadora e fique de olho nessas cobranças indevidas aí, não vai vacilar. E quem precisa organizar a casa, mas não tem tempo para as tarefas de limpeza diária, muitas vezes contrata os serviços de empregados domésticos, não é isso? Mas o valor cobrado por esses profissionais tem variado muito na capital. Antes de contratar, é muito importante que você pesquise. Feliciano Abreu trouxe essa informação aqui na última quarta-feira. Nós falamos muito sobre isso, demos exemplos dele que tem diarista. No meu caso, que a que limpa a minha casa é semanal, a dele é mensalista, aliás. A minha é semanal, né? Então é importante que você pesquise antes. Marcelo Silveira tem mais informações e a gente sabe o quanto é importante. Você está levando para dentro da sua casa. É importante pesquisar uma série de fatores. Veja aí.
Foi pensando na economia que há 3 anos Belisa passou a contratar empregadas domésticas por diária. Ela que antes gastava R$ 1.600 por mês pagando uma pessoa com carteira assinada, paga agora R$ 580 para uma diarista que limpa a casa dela uma vez por semana. Com a doméstica, né, a gente tinha que pagar FGTS, INSS, a gente tinha férias, a gente tem um gasto muito maior. E hoje com diarista a gente não tem. A gente contrata daquele dia que a gente quer e a gente faz o pagamento justo do combinado entre elas. Então pra gente é muito melhor isso. Além da economia, quem contratava uma profissional com carteira assinada e passou a optar pela diarista, relata também a burocracia da lei. Tem uma amiga que ela fez uma reforma na cozinha dela, que era vontade há muito tempo. E ela falou, com 3, 4 meses do valor que eu pagava para empregada doméstica, eu vou limpar a minha casa e vou fazer a reforma. E agora ela já contratou uma diarista. E a tendência parece ser mesmo esta. Foi o que apontou uma pesquisa feita em Belo Horizonte. De acordo com o site Mercado Mineiro, o preço médio de uma diária aqui na capital é de R$ 134,29. Esse valor é um pouco mais barato do que a média do ano passado, o que mostra que a concorrência neste setor vem aumentando gradativamente. Bom para as agências que trabalham com diaristas. Elas ganharam o mercado nos últimos anos e continuam conquistando clientes. A prática é essa mesmo, aumentaram o número de empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, com isso, eu vejo que a gente tem que qualificar melhor estes profissionais, fazer um processo seletivo bem criterioso para que a gente forneça um melhor serviço para o cliente. Assim, não tem tanta competitividade de preço, né? Quando se oferece um bom serviço, um serviço de qualidade, o valor indifere em centavos, não faz muita diferença. Os preços na cidade chegam a variar até 80%, indo de R$ 100 a R$ 180, dependendo da agência. Grazilene trabalha com limpeza há mais de 15 anos. Ela já passou pela carteira assinada, mas também prefere trabalhar por diária. É melhor porque você tem um retorno rápido em dinheiro. E também tem aquela opção de fazer a sua agenda, de ter seus compromissos, de você administrar seu tempo. Você remarca o seu dia, liga para o cliente, fala, olha, hoje não vai dar para mim ir, posso marcar para outro dia, entendeu? E assim que isso funciona. Nós falamos muito sobre esse assunto na última quarta-feira aqui com o Feliciano Abreu. E tem muita gente que deixou de ter a empregada doméstica diariamente e passou 2 vezes por semana, 1 vez por semana, quinzenalmente. Agora tem gente que não abre mão. Mesmo que o apartamento seja pequeno e fique limpo, mesmo que a casa não seja tão grande, faz questão de ter ali todos os dias a faxineira e tal. Lá em casa é 1 vez por semana e tá bom demais. Até porque tem gente que se incomoda até com o fato de ter um dia inteiro ali, com cadeira para cima e aquela mexida e tal. Então tira um dia na semana para fazer isso e os outros 6 fica curtindo a casa limpinha, é ou não é? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Na sequência tem mais Brasil Urgente aqui na tela da Band e é claro que você não vai perder. Daqui a pouco vamos distribuir os nossos abraços aqui para você que está em todas as partes do estado assistindo a última edição do Brasil Urgente da semana. Até já! Vamos de volta, 4h52 na hora oficial do Brasil. Estamos de volta, Brasil, gente, na reta final. Já desejando a você um ótimo final de semana, juízo nessa cabeça, você vai pegar a estrada. Tem um pessoalzinho de férias ainda. Muito cuidado, vem na paz, sem cometer nenhum tipo de atrocidade aí na estrada. Faça ultrapassagem em locais que facilitam a sua vida, que te oferecem condição. Não trafegue em velocidade superior à permitida para o local e volte com Deus. E agora eu te faço um convite, em dia 16 de agosto, a TV Band Minas vai abrir a sequência de debates com os candidatos ao governo do estado de Minas, como é tradição em toda eleição, e você, de casa, pode participar. E como? Nos enviando perguntas. Você pode falar sobre qualquer tema. Basta enviar sua pergunta até o dia 9 de agosto para o telefone 99772-7663, que é o nosso Bandzap, que está aqui embaixo. As melhores serão selecionadas e feitas aos candidatos que concorrem ao Palácio da Liberdade. O que você quer saber do seu governador ou do seu candidato? Algum assunto relacionado à saúde?
Segurança? São assuntos muito discutidos hoje, criticados. Você pode perguntar. Então envie sua pergunta para o nosso Banizap 99772-7663. O que você não pode é deixar de participar, ok? Só não pode também os meus colegas de imprensa chamar de a festa da democracia, porque aí aperta a amizade. A partir do ano que vem, só poderão ser matriculados ou matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental crianças que completem 6 anos até o mês de março. A decisão do Supremo Tribunal Federal põe fim a inúmeras ações pelo país que questionavam a idade para o registro. Confira. Cecília completa 6 anos em maio. Em muitas escolas já poderia estar no ensino fundamental, mas a mãe preferiu que a menina continuasse na educação infantil. Eu acho que a criança tem que aprender, tem tantas outras coisas para aprender na socialização, na divisão, na independência. Atualmente, não há consenso entre as unidades de ensino sobre a data limite para ingressar aos 4 anos na educação infantil e aos 6 anos no ensino fundamental. Em Minas Gerais, na maioria das escolas, é 30 de junho. Em Brasília e em São Paulo, 31 de março. Ontem, o STF escolheu a mesma data para todo o país, seguindo uma determinação que já havia sido tomada em 2010 pelo Conselho Nacional de Educação. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a validade da norma, todas as escolas de educação infantil e de ensino fundamental no país terão o dia 31 de março como a data de corte etário para a entrada na escola e para as mudanças nos níveis de formação. A definição reforça a importância da educação infantil e reduz os riscos da entrada no ensino fundamental sem a preparação necessária para a criança fazer a transição. Elas ganham o direito de serem educadas, brincar e serem cuidadas com atividades próprias para a idade. Segundo os especialistas, nesta faixa etária, alguns meses podem fazer muita diferença no desenvolvimento da criança. Nós percebemos que tem pessoas que acham positivo as crianças mais jovens no ensino fundamental. Eu acho isso de fato um equívoco, porque tira da criança uma etapa importante da formação de ser vivenciada com crianças da idade, com atividades próprias para a idade. Esta escola, na capital mineira, com quase 300 crianças, já adota a medida. A diretora, com 45 anos de experiência, defende a importância do aprender brincando na educação infantil. Quando vai para o ensino fundamental, ela tem mais condições de trabalhar atividades já mais estruturadas, que vão exigir dela uma permanência numa carteira por mais tempo, de prestar atenção naquilo que a professora está explicando. A decisão do Supremo divide a opinião dos pais. Isso realmente deveria ser analisado caso a caso e a família e os pais deveriam ser ouvidos juntamente com a escola, que são os que estão diretamente acompanhando essa criança. O mais importante para mim é essa preservação da infância, né? Essa importância desse brincar que a gente tem tão claro. Acho que é bom manter as crianças de 5 anos na educação infantil. Muito bem, há um chamado agora direto de São Paulo. José Luiz da Atena hoje está acompanhando as notícias de São Paulo e de todo o Brasil. A gente volta na segunda e os abraços de hoje. Há um chamado em São Paulo, temos que ir agora. Ficam para segunda-feira. Um abraço, bom final de semana. Tchau, pessoal.